Você sabia que o que você guarda entre você e Deus pode ser a chave para proteger seu destino? Ouça a advertência divina que Billy Graham traz hoje a um momento na vida em que o silêncio é mais poderoso do que a fala. Há um instante em que guardar algo entre você e Deus é a decisão mais sagrada e sábia que você jamais tomará. Escute com atenção. Este mundo é barulhento, caótico e transborda de vozes que afirmam saber o que é melhor para você. Mas nem toda voz é divina, nem toda pessoa ao seu redor está a seu favor, nem todo ouvinte é um amigo, e nem toda mão que se estende até você é enviada por Deus. Você deve aprender a proteger sua alma com discernimento espiritual, pois há coisas que, uma vez ditas, não podem ser desditas. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer ouvir a voz de Deus hoje. E se inscreva para não perder nenhuma mensagem. O perigo de compartilhar demais. Há verdades que, quando compartilhadas, tornam-se armas nas mãos erradas. Há coisas sagradas que perdem seu poder quando expostas às pessoas erradas. Deus está observando como você administra o que Ele colocou em seu coração. E algumas coisas não são destinadas aos ouvidos humanos. Meu amigo, eu te digo hoje com urgência ardente em minha voz, há certas coisas que você nunca deve compartilhar com ninguém. Não porque você tem vergonha, não porque tem medo, mas porque você é sábio. A sabedoria é saber quando falar e quando permanecer em silêncio. A sabedoria é reconhecer que algumas coisas devem ser guardadas apenas entre você e Deus. Quando você escolhe o silêncio em vez da exposição, você está construindo uma cerca de proteção ao redor do seu destino. Veja, nós vivemos em um mundo onde as pessoas usam máscaras. Elas sorriem para o seu rosto e secretamente te amaldiçoam em seus corações. Elas fazem perguntas não porque se importam, mas porque estão coletando munição. Você pensa que são curiosas, mas na verdade são cautelosas, esperando para ver se sua luz ameaça sua escuridão. E se você for descuidado com suas palavras, entregará o projeto do seu futuro a alguém que deseja destruí-lo. Deus lhe deu segredos não para fofoca, mas para proteção. Ele lhe deu sonhos não para exibição, mas para desenvolvimento no lugar secreto. Não se apresse em revelar o que deveria permanecer coberto. Não jogue suas pérolas diante daqueles que não têm intenção de honrá-las. Em Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. As 5 coisas que não devem ser compartilhadas. 1. Sua dor mais profunda. A primeira coisa que você nunca deve compartilhar é sua dor mais profunda, não com todos, porque nem todos têm a maturidade para lidar com suas cicas. Alguns ouvirão sua história, e a usarão para defini-lo para sempre. Eles te acorrentarão ao seu passado e nunca permitirão que você evolua além de suas feridas. Deus é o curador, não as pessoas. Deus é aquele que vê seus gritos à meia-noite, as lágrimas que você enxuga sozinho, os momentos em que você desaba no chão, perguntando-lhe por quê. Ele vê, ele sabe, ele entende. Há poder na vulnerabilidade, mas esse poder
deve ser manejado com cuidado. Sua dor é sagrada, não é para consumo público. Não deixe o mundo transformar seu sofrimento em um espetáculo. Leve-o a Deus, derrame-o aos seus pés, fale com aquele que nunca abusa da sua confiança. Há pessoas que fingirão se importar apenas para se aproximarem da sua fraqueza. Elas coletarão sua dor como água em um copo e depois a jogarão em seu rosto quando você menos esperar. Elas ouvirão como amigos e atacarão como inimigos. Por isso você deve buscar a Deus primeiro antes de abrir seu coração a qualquer um. Deixe Deus guiar suas palavras. Deixe Ele revelar quem é seguro e quem não é. Deixe Ele mostrar os que são enviados para curá-lo e os que são enviados para prejudicá-lo. Às vezes, o único lugar seguro é seu quarto de oração. Às vezes, o único ouvinte leal é o silêncio que você compartilha com Deus. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Gostou da mensagem? Curta, agora comente amém. E fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. 2. Seu próximo passo. A segunda coisa que você nunca deve compartilhar é seu próximo passo. Oh, como é fácil se empolgar quando Deus lhe mostra um vislumbre do seu futuro. Você quer gritar do topo dos telhados, contar ao mundo o que está por vir, declarar seu destino antes que ele chegue completamente. Mas não contenha-se, guarde seu ímpeto, porque anunciar sua visão antes que ela esteja protegida convida ataques. Nem todos querem ver você subir. Alguns sorriem, mas estão perturbados com seu progresso. Alguns aplaudem, mas seus corações estão cheios de inveja. Quando Deus lhe dá uma visão, Ele também lhe dá uma temporada de silêncio. Esse silêncio não é punição, é proteção. O inimigo trabalha através de informações. E no momento em que você declara seu próximo passo cedo demais, o inimigo começa a tramar. De repente, pessoas que você pensava que estavam a seu favor tornam-se obstáculos. Portas que antes estavam abertas misteriosamente se fecham. A confusão se instala, o desânimo pesa sobre você. Por quê? Porque o inimigo conhece seu caminho. Você entregou a ele o mapa. Aprenda a se mover em silêncio. Deixe seus resultados falarem mais alto que seus anúncios. Deixe suas ações surpreenderem aqueles que subestimaram você. Caminhe com Deus na quietude e Ele o recompensará abertamente. Há uma beleza sagrada em fazer as coisas silenciosamente, fielmente, constantemente, enquanto o mundo observa, se pergunta e espera. Em Abacuque 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. 3. Os segredos dos outros. A terceira coisa que você nunca deve compartilhar são os segredos dos outros. Isso pode parecer óbvio, mas é uma das verdades mais violadas nas relações humanas. Quando alguém confia em você o suficiente para se abrir, esse é um ato sagrado. Não é um privilégio para entretenimento, fofoca ou alavancagem. É um teste do seu caráter.
E Deus está observando como você lida com o que os outros lhe entregam em vulnerabilidade. Se você não consegue guardar os segredos dos outros, Deus não confiará a você os segredos divinos próprios. Há um peso espiritual pesado em ser uma pessoa confiável. Quando as pessoas vêm até você em confiança, não é seu papel ser seu juiz ou seu difusor. É seu dever ser um espaço seguro. Quando você trai essa confiança, você não está apenas prejudicando-os, você está também prejudicando sua própria autoridade espiritual. Lábios soltos levam a bênçãos perdidas. Seja aquele que protege o que os outros revelam, que escuta, sem repetir, que entende o custo da traição. Se Deus não pode confiar em você com a dor dos outros, como Ele confiará em você com os tesouros do céu. Em Provérbios 11, versículo 13. O que anda mexericando revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. E quer ser abençoado por esta palavra? Deixe um like, compartilhe com alguém especial e se inscreva para mais. 4. Suas boas ações. A quarta coisa que você nunca deve compartilhar são suas boas ações. Sim, você ouviu certo, não desfile sua bondade, não transmita sua generosidade, não publique seus atos de compaixão por curtidas e aplausos. Porque no momento em que você faz isso, já recebeu sua recompensa e ela é vazia. O que você fez por amor, agora se tornou uma performance. O que deveria ser entre você e Deus agora se tornou um show público. E Deus não se impressiona com o que fazemos para os olhos dos homens. Ele é movido pelo que fazemos nas sombras quando ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém sabe. Se você ajudar os pobres, faça isso em segredo. Se você alimentar os famintos, faça isso em silêncio. Se você confortar os quebrantados, faça isso sem precisar ser visto. Porque quando Deus vê o que você faz em particular, Ele o honra de maneiras que o reconhecimento público nunca pode. Sua recompensa não vem dos homens, vem do Todo-Poderoso. E sua recompensa é eterna. Quando você faz o bem, faça-o para Deus. Não para sua reputação, não para seu orgulho, não para seu próprio ego, mas pelo amor de Deus que flui através de você. No momento em que você precisa de aplausos, você perde a pureza. E quando a pureza é perdida, o poder é diminuído. Em Mateus 6, versículos 3 e 4. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. 5. Suas fraquezas pessoais. Por último, nunca compartilhe suas fraquezas pessoais com aqueles que não caminham em maturidade espiritual. Todos têm momentos de luta, momentos em que a mente está cansada, o coração está pesado e a alma está lutando na escuridão. Mas nem todo ouvido está equipado para ouvir essas confissões. Algumas pessoas tomarão suas lutas e as amplificarão, usarão para defini-lo, confiná-lo e diminuir seu valor. O que você diz em um momento de fraqueza será distorcido em um rótulo para toda a vida se você contar à pessoa errada. Suas fraquezas pertencem às mãos de Deus, Ele já as conhece, Ele já as vê, e Ele não o condena. Ele o fortalece quando você cai, Ele o levanta quando você duvida, Ele o conforta quando você chora,
Leve suas batalhas, a Ele deixe-o ser seu escudo, seu confidente. Fale com Ele na quietude e Ele responderá de maneiras que nenhum homem jamais poderia. As pessoas certas entrarão em sua vida não porque você expõe sua fragilidade, mas porque Deus as envia no momento certo para caminhar com você através dela. Em Salmos 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. A disciplina do silêncio. Agora, escute com atenção, porque o que estou prestes a dizer pode ser o aviso mais importante que seu espírito já recebeu. Seu silêncio pode ser um escudo ou pode ser uma prisão. Se você compartilhar o que Deus lhe disse em confiança antes da temporada certa, você pode destruir a própria bênção que Ele estava preparando para liberar. Há uma razão pela qual Deus fala em sussurros, uma razão pela qual a revelação vem na quietude da noite. Não é para todos, não é para a multidão, não é para seus parentes, seus vizinhos, nem mesmo seus amigos mais próximos. Às vezes, é apenas para você. Você foi escolhido para carregá-lo, protegê-lo, deixá-lo crescer no solo sagrado da paciência e da obediência. Algumas coisas são santas, não devem ser expostas, não devem ser debatidas, não devem ser diluídas nas mentes dos outros. Quando Deus lhe dá uma palavra, é fogo em seus ossos, e o fogo, quando exposto ao ambiente errado, será extinto ou causará destruição. Há pessoas que não conseguem lidar com seu destino. Elas veem seu potencial e isso ameaça o conforto de suas limitações. Elas veem o favor em sua vida e isso expõe sua falta de disciplina. Então elas zombam de você, questionam você, aconselham contra o que não entendem. E se você não for cuidadoso, permitirá que a confusão delas se torne sua hesitação. Você começará a questionar o que Deus já tornou claro, começará a apagar a luz que Deus lhe disse para brilhar. Antes de tudo, comente Deus é fiel. Se você crê, clique no sininho e assista até o fim para uma revelação poderosa. Isso é o que acontece quando você compartilha revelação divina com mentes carnais. Isso é o que acontece quando você confia visões sagradas àqueles que só operam na lógica. A fé não precisa de validação, e o que Deus lhe diz em seu espírito não precisa de um comitê para aprovar. Alguns de vocês estão se perguntando por que suas orações parecem atrasadas, porque seus avanços parecem bloqueados, porque as portas que você bateu tão fielmente permanecem fechadas. Deixe-me dizer a verdade dura. Às vezes o atraso não é por causa do inimigo, é porque você falou cedo demais. Você entregou uma instrução sagrada a mãos não santas, transformou algo divino em algo descartável. Agora, Deus deve levá-lo pelo fogo novamente, não para puni-lo, mas para refiná-lo, para ensinar que nem todo tesouro espiritual deve ser compartilhado. Algumas coisas são seladas, algumas vitórias nascem no silêncio, algumas tarefas devem permanecer escondidas até que Deus diga agora. Sua obediência no silêncio é um teste, e aqueles que o passam são aqueles em quem Deus confia com ainda mais. Quando você começa a caminhar intimamente com Deus, você começará a entender que o isolamento nem sempre
é punição, é preparação. Deus o afastará de círculos barulhentos, de conversas superficiais, de amizades de nível raso. Ele o removerá de lugares que celebram seu passado, mas não conseguem lidar com o seu futuro. Ele permitirá que você se sinta incompreendido, não para esmagá-lo, mas para treiná-lo. Ele fechará toda a porta que leva à distração e o deixará sozinho com ele, não para quebrá-lo, mas para construí-lo. Em Eclesiastes 3, versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Esse silêncio, essa solidão, esse espaço onde é apenas você e Deus, é onde as maiores instruções são dadas, e elas não devem ser compartilhadas descuidadamente. Deus quer saber. Você pode guardar uma promessa em seu coração sem anunciá-la. Você pode carregar um sonho sem exibi-lo. Você pode servir na obscuridade sem ressentimento, porque quando Deus vê que Ele pode confiar em você nas sombras, Ele sabe que você o honrará na luz. E quando esse momento chegar, quando Ele o elevar, quando Ele o promover, quando Ele o abençoar, além da imaginação, as pessoas dirão: de onde veio isso? E você sorrirá, não porque eles finalmente notaram, mas porque você e Deus já sabiam. O fundamento foi estabelecido no silêncio. O trabalho foi feito em segredo. As raízes eram profundas antes que o fruto aparecesse. É assim que Deus opera, silenciosamente, poderosamente, perfeitamente. A restauração após a traição. Agora, deixe-me falar à alma que foi ferida pela traição, aquela que compartilhou demais com a pessoa errada e pagou o preço que se abriu, confiou, acreditou e foi esmagada. Eu sei que dói. Sei que faz você querer se esconder, se fechar, parar de confiar em qualquer pessoa para sempre. Mas ouça-me, essa dor foi uma lição, não uma sentença de vida. Essa experiência foi permitida para mostrar que o discernimento é tão importante quanto o amor, que a proteção é tão santa quanto a generosidade. Deus não permitiu essa traição para destruí-lo, Ele permitiu para despertá-lo, para afiar seus olhos, para fortalecer seu espírito, para lembrá-lo que alguma sabedoria só vem através de feridas. Não ouse deixar a amargura crescer em seu coração por causa do que fizeram. Não deixe a imaturidade deles bloquear seu crescimento. Perdoe-os, sim, mas não lhes dê acesso novamente. Há uma diferença entre graça e acesso. Você pode orar por alguém à distância, pode amá-lo sem deixá-lo entrar novamente em seu espaço sagrado. Limites não são cruéis, são armadura espiritual. E quando você coloca sua confiança novamente em Deus, sozinho, quando você toma seu coração partido e o entrega àquele que nunca falha, Ele o restaurará. Ele o ensinará a caminhar em sabedoria, a falar com propósito e a proteger o tesouro que Ele colocou dentro de você. Em Salmos 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Há algo divino no mistério, algo sagrado no silêncio. Nem tudo precisa ser explicado, nem toda resposta precisa ser dada. Quando você caminha com Deus, as pessoas nem sempre o entenderão. Elas se perguntarão por que você se retirou, por que parou de falar sobre seus planos, por que se mantém mais reservado. Deixe-as se perguntarem, deixe-as especularem, porque no seu silêncio
você está construindo. Na sua quietude, você está sendo refinado. Na sua imobilidade, Deus está preparando um movimento tão poderoso que quando finalmente aparecer, não precisará de introdução. E deixe-me te dizer isso, quando Deus decidir mover, nenhum inimigo poderá bloqueá-lo. Nenhuma fofoca poderá impedi-lo, nenhuma traição poderá detê-lo. Por isso é tão importante permanecer em silêncio até que ele diga, vá. Por isso é tão crucial proteger sua visão até que ela esteja forte o suficiente para se sustentar sozinha. Alguns de vocês estão bem na borda de uma descoberta. Mas a única coisa que Deus está esperando é seu silêncio, sua disciplina, sua contenção. Você orou, jejuou, trabalhou. Agora, segure firme o que Deus lhe deu, mantenha-o santo, porque sua descoberta é grande demais para ser barateada pela exposição. Protegendo relacionamentos e o futuro. Nos dias que virão, haverá oportunidades para compartilhar o que Deus está fazendo em sua vida. Haverá conversas que o tentarão a revelar mais do que deveria. Haverá momentos em que seu ego quer falar sua carne, quer atenção. Seu coração quer validação. Mas pause. Pergunte a Deus, isso é para eles ou ainda é para mim? Deixe Ele guiar suas palavras. Deixe Ele dirigir seu discurso, porque às vezes a maior expressão de fé não é o que você diz, é o que você não diz. Se esta mensagem fala com você, deixe um 2 nos comentários, ative as notificações e prepare-se para algo incrível no final. Mesmo nos relacionamentos, seja sábio. Nem todo momento romântico, nem todo sonho compartilhado, nem todo vínculo privado deve ser colocado em exibição. Algum amor deve crescer no solo do segredo antes que possa dar frutos em público. Deixe Deus ser o autor. Deixe Ele escrever a história sem interferência. Deixe Ele ensinar você a proteger o que ainda está sendo formado. E para aqueles que se sentem invisíveis, não ouvidos, não celebrados, ouça esta verdade. Deus vê você, Deus sabe. Deus lembra o que você manteve em silêncio. Ele registrou na eternidade o que você protegeu em humildade. Ele o elevará no tempo devido. Não persiga aplausos, não deseje exposição. Seja fiel na quietude e Deus trovejará em sua defesa quando o tempo for certo. Ele abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Ele o elevará de maneiras que nenhuma promoção humana poderia igualar. Em Isaías 60, versículo 22, o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. O chamado para permanecer escondido. Agora, falo àquele que se sente dividido entre o desejo de ser conhecido e o chamado para permanecer escondido. Há uma tensão, eu sei, um anseio por ser compreendido, celebrado, visto por quem você realmente é. Mas ouça-me, quando Deus o chama para caminhar nas sombras, não é porque Ele quer silenciar sua voz, é porque Ele está aperfeiçoando-a. Quando Ele lhe diz para reter sua história, seu sucesso, sua luta não é rejeição, é refinamento. Ele está moldando sua alma de maneiras que a aprovação pública nunca poderia realizar. Ele está ensinando você a viver apenas para seus olhos, a desejar sua afirmação mais do que os aplausos do mundo. E quando seu coração for totalmente dele, quando seus motivos forem puros,
Então, e somente então, ele o revelará de uma maneira que nenhum homem pode negar. Não deixe a pressão deste mundo fazer você acreditar que visibilidade é igual a valor. Não é. Aos olhos de Deus, os escondidos são frequentemente os mais santos, os quietos são frequentemente os mais fortes, os despercebidos são frequentemente os mais favorecidos. Olhe para a terra. Ela não treme com cada semente plantada. O crescimento acontece no subsolo, no escuro, em silêncio. E somente quando as raízes estão profundas, o fruto sobe à superfície. Então, se você se sente enterrado, entenda. Você não está enterrado para morrer, você está enterrado para crescer. Você está plantado, não esquecido. Você está escondido por uma razão. E quando o tempo for certo, nenhuma força nos céus ou na terra impedirá sua colheita. Em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio ceifaremos, se não desfalecermos. A disciplina espiritual do silêncio é uma disciplina espiritual que poucos dominam, é a disciplina do silêncio. Em um mundo que recompensa o barulho, os silenciosos são frequentemente ignorados. Mas aqueles que caminham com Deus sabem que o silêncio é sagrado. É no silêncio que Deus revela suas instruções mais claras. É no silêncio que sua alma é fortalecida. E é no silêncio que a sabedoria mais profunda nasce. Quando você aquieta seu espírito e fecha sua boca, você permite que seu coração ouça o que sua mente frequentemente abafa. Algumas coisas não podem ser entendidas através de conversa. Elas devem ser discernidas em comunhão com Deus. E o que você descobre nesses momentos sagrados é isso: nem todos merecem acesso às partes mais íntimas de você, suas emoções, seus sonhos, suas revelações. Elas não são moeda para conexão. Pare de trocar sua paz pela ilusão de ser ouvido. Nem toda conversa é necessária, nem toda pergunta precisa de uma resposta. Você não deve explicação pelas coisas que Deus lhe disse em particular. Quando as pessoas exigem sua história, sua razão, sua estratégia, dê um passo atrás. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você serve. Se Deus lhe disse para se mover, então se mova. Se Ele lhe disse para esperar, então espere. Deixe Ele justificar você, deixe Ele falar por você. Sua voz silenciará toda mentira, seu tempo silenciará toda dúvida. Em Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: no sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. E sim, haverá zombadores, haverá céticos, haverá aqueles que dirão que você mudou porque não sangra mais por atenção. Deixe-os falar. Seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. É a força de permanecer ancorado em um mundo que deriva com cada tendência, cada opinião, cada validação temporária. Seu silêncio é seu alinhamento com a voz de Deus acima de tudo. A singularidade do seu chamado. Deixe-me falar ao seu espírito. Agora, você nunca foi destinado a ser comum. Nunca foi destinado a ser apenas mais um rosto na multidão. É por isso que você se sente deslocado entre aqueles que fofocam. É por isso que sua alma se encolhe quando vê outros expondo suas vidas por atenção.
Você foi separado? Deus o desenhou com discrição divina. Há uma sacralidade em sua vida que requer um nível diferente de disciplina. Outros podem compartilhar seus pensamentos livremente, mas você deve ser cauteloso. Outros podem exibir suas bênçãos, mas você deve permanecer fundamentado. Outros podem desejar aplausos, mas você deve desejar apenas a aprovação de Deus. Porque o que está em sua vida não é comum, é divino. E as coisas divinas devem ser guardadas. Você não coloca óleo santo em vasos rachados. Você não derrama vinho fino em copos sujos. Da mesma forma, suas palavras, quando faladas do coração, carregam peso espiritual. Não as desperdice, não as diminua, oferecendo-as àqueles que zombam, menosprezam ou invejam. Sua voz tem poder, mas esse poder deve ser reservado para os momentos certos, guiado pelo Espírito, fundamentado em propósito. E quando se trata de sua dor, ou seja tão cuidadoso. Há aqueles que ouvem não para curar, mas para prejudicar. Eles se vestem de ouvintes, mas agem com desprezo. Eles memorizam sua história não para confortá-lo, mas para condená-lo quando lhes convém. Não lhes entregue essa espada. Leve sua tristeza a Deus, chore diante dele, lamente diante dele, desabe em sua presença, se necessário. Mas nunca confunda curiosidade humana com conforto divino. As pessoas podem oferecer simpatia, mas apenas Deus oferece cura. Elas podem ouvir suas palavras, mas apenas Deus pode carregar sua alma. Em Salmos 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E se você já compartilhou demais, se expôs seus sonhos a matadores de sonhos, seu coração a manipuladores, seu progresso aos invejosos, não se desespere. Deus redime. Deus restaura. Deus tomará até mesmo o que foi usado contra você e o transformará em um testemunho. Mas agora você sabe melhor. Agora você entende o valor do silêncio, a sabedoria da contenção, a santidade do segredo. E a partir deste dia, você caminhará com um coração guardado, não fechado, mas coberto, não distante, mas perspicaz. Porque você não é chamado a ser barulhento, você é chamado a ser luz. E a luz não precisa gritar para brilhar. A luz se revela simplesmente por ser. O poder de uma vida silenciosa. As pessoas mais poderosas deste mundo não são aquelas que falam, mas são aquelas que caminham com Deus em silêncio e deixam sua vida fazer a fala. Deixe sua paz confundir o inimigo. Deixe sua consistência silenciar os que duvidam. Deixe sua obediência trazer glória a Deus sem nunca ter que provar nada. Haverá um dia em que aqueles que duvidaram de você se sentarão maravilhados com o que Deus fez através de você. Eles se lembrarão das vezes em que você segurou sua língua, se afastou da calúnia, perdoou em silêncio, trabalhou nos bastidores. E eles verão o fruto, verão o favor, verão a evidência inegável da mão de Deus sobre sua vida. E isso os humilhará, não porque você os envergonhou, mas porque você confiou em Deus o suficiente para permanecer em silêncio quando sua carne queria falar. Então, caminhe, filho do propósito, caminhe em silêncio,
caminhe em força, caminhe com seus ouvidos abertos e sua boca guardada. Fale apenas quando Deus guiar, revele apenas o que é necessário, proteja sua paz, seu progresso, seu propósito. E nunca esqueça, as coisas mais poderosas em sua vida são frequentemente aquelas que ninguém sabe. Elas estão guardadas na presença de Deus, crescendo silenciosamente, esperando pacientemente. E quando o dia da revelação chegar, será inegável que o que você carregou não foi do homem, mas de Deus. E agora falo ao guerreiro que cresceu cansado, que foi machucado pela traição, ferido por confiança mal colocada, marcado por segredos que se tornaram propriedade pública. Deixe-me dizer com certeza inabalável, sua alma se curará, não porque o tempo a consertará, mas porque Deus o fará. Ele é o consertador de vasos quebrados, aquele que nunca esquece a dor daqueles que clamam por ele em segredo. Você não foi esquecido pelo céu. Deus viu quando riram do seu silêncio, viu quando sua bondade foi confundida com fraqueza. Sua discrição foi confundida com orgulho. Mas ele também viu sua contenção, viu sua obediência, viu você se afastar da fofoca, viu você cobrir os outros, mesmo quando eles o expuseram. E por causa disso, uma recompensa está chegando que ninguém poderá tirar de você. Ouça-me, quando você protege o que Deus lhe dá, Ele o protege. Quando você segura seus segredos perto de seu coração, Ele os segura perto de sua presença. E é por isso que esta mensagem deve ser gravada em seu espírito. Nem tudo que é santo deve ser compartilhado, nem todo encontro com Deus deve ser explicado. Há momentos em que Deus se move em sua vida de uma maneira tão profunda e pessoal que nenhuma linguagem humana poderia capturar a profundidade disso. Tentar explicá-lo apenas diminuiria sua beleza. Tentar justificá-lo aos outros apenas tiraria sua sacralidade. Então, guarde-o, proteja-o. Deixe-o se tornar parte de seu fundamento inabalável. Uma pedra colocada pela própria mão de Deus. Agora, deixe-me levá-lo mais fundo. Nesta verdade, as pessoas não podem administrar o que Deus lhe deu. Elas não caminharam. O caminho que você caminhou, não choraram. As lágrimas que você chorou não carregaram os fardos que você suportou em silêncio quando ninguém estava olhando. Então, como podem entender o fogo que o refinou? Como podem falar sobre a visão que Deus colocou em seu espírito? Pare de tentar fazer os outros compreenderem o que apenas o céu deveria revelar. Se você continuar buscando validação daqueles que nunca foram chamados a entender seu chamado, você permanecerá frustrado. Você não é chamado a ser compreendido. Você é chamado a ser fiel. E quando você é fiel, no silêncio, no segredo, na quietude sagrada, algo começa a mudar. Sua relação com Deus se aprofunda. Seu discernimento se afia, sua paz se multiplica. Você não sente mais a necessidade de se explicar demais, compartilhar demais, provar a si mesmo. Você se move de maneira diferente, ouve mais do que fala, ora mais do que publica, confia mais do que conta. E isso é uma marca de maturidade espiritual. A habilidade de caminhar pelo fogo sem anunciar a chama. A habilidade de construir em silêncio e deixar Deus revelar o que estava sendo construído. A habilidade de sofrer
sem transmitir de subir, sem se vangloriar, de se mover, sem alarde. E deixe-me falar uma palavra aos visionários, aos sonhadores, aqueles que carregam projetos em seu espírito que ainda não se manifestaram no natural. Não aborte o que Deus está gerando em você ao compartilhá-lo com aqueles que carecem de entendimento espiritual. A visão é frágil em seus estágios iniciais. Quando você fala prematuramente, você a expõe a opiniões críticas e dúvidas que podem sufocá-la antes que ela dê seu primeiro suspiro. Aprenda o ritmo da revelação. Aprenda a sentar com a visão, falar com Deus sobre ela, escrevê-la, regá-la com oração. Deixe Ele lhe dizer quando, como e se deve falar. Algumas coisas não são destinadas a serem faladas. Elas são destinadas a serem vividas, vividas em obediência, vividas em humildade, vividas em poder silencioso. E quando você começa a viver assim, algo poderoso acontece. Sua vida começa a falar mais alto do que suas palavras jamais poderiam. As pessoas podem não entender seu silêncio, mas verão seu fruto. Elas verão a transformação, verão o favor que o segue e perguntarão como isso aconteceu. E você saberá que não foi porque você gritou, foi porque você ouviu. Não foi porque você expôs, foi porque você confiou. Há bênçãos que só vêm aos disciplinados, há revelações que só vêm aos contidos, há descobertas que só vêm àqueles que caminham com reverência e temor diante de Deus. Quanto mais você aprender a manter as coisas sagradas como sagradas, mais o céu se abrirá para você. E quando o céu se abrir, nenhum homem pode fechá-lo. Então, proteja seu óleo, proteja sua unção, proteja sua paz. Essas não são coisas comuns, são dons divinos. E dons divinos não pertencem ao mercado da opinião pública. E deixe-me dizer algo mais: se alguém precisa constantemente ser informado de tudo para permanecer conectado a você, essa pessoa nunca esteve verdadeiramente conectada em primeiro lugar. Conexões verdadeiras não exigem exposição. Elas respeitam a privacidade, confiam no seu silêncio, porque confiam no seu espírito e reconhecem que, às vezes, a coisa mais leal que você pode fazer é não dizer nada. A lealdade nem sempre é provada por palavras, mas pelo espaço que damos aos outros para crescer, processar, caminhar com Deus em seu próprio caminho silencioso. E agora, eu o desafio, vá mais fundo. Pergunte a si mesmo o que eu tenho compartilhado com muita ansiedade, que visões expus aos ouvidos errados, que feridas entreguei a pessoas que não podiam segurá-las com cuidado, que tesouros espirituais permiti que fossem pisoteados, porque ainda não entendia seu valor. Que este seja seu momento de realinhamento espiritual. Que este seja o dia em que você decide que sua alma é preciosa demais, seu chamado é alto demais, sua paz é sagrada demais para ser colocada nas mãos dos indignos. Nem todo aquele que pergunta merece uma resposta, nem todo aquele que ouve merece a verdade. E deixe sua confiança descansar totalmente em Deus, não nas pessoas, não na afirmação, não no apoio externo. Porque mesmo que o mundo inteiro
o entenda mal, se Deus está satisfeito, então você está em perfeito alinhamento. Ele é o único que realmente vê, o único que realmente sabe, o único que pode transformar seus segredos em força. E quando o mundo vier contra você, ele sozinho levantará o padrão. Ele sozinho erguerá a sua cabeça. Ele sozinho o vindicará. Não tenha medo de ser quieto. Não tenha medo de ser escondido. Você não está sendo punido. Está sendo preservado. Há tempestades que você evitará simplesmente porque manteve a boca fechada. Há traições que você escapará porque se recusou a abrir o portão a bênçãos que fluirão ininterruptas, porque você aprendeu que a quietude não é fraqueza, é poder. E aquele que caminha no temor de Deus não precisa da aprovação do homem. Em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Então levante-se agora, não com barulho alto, mas com confiança profunda, não com lábios vangloriosos, mas com mãos firmes. Carregue o que Deus lhe deu com reverência, fale quando Ele diz para falar. Mova-se quando Ele diz para se mover. E, acima de tudo, nunca esqueça esta verdade: alguns dos movimentos mais poderosos de Deus acontecem em silêncio absoluto, sem anúncio, sem aviso, sem aplausos, apenas obediência e então descoberta. E agora, aquele que ainda luta com o peso do silêncio, com o medo de ser mal entendido, com o fardo de saber coisas que não pode dizer, que seu coração seja confortado. Você não foi escolhido para ser barulhento. Você foi escolhido para ser guiado. E aqueles que são guiados por Deus são frequentemente mal entendidos pelo mundo, mas você não está sozinho, nunca está sozinho. O céu está perto da alma que caminha em obediência silenciosa. Deus está mais perto dos silenciosos do que você imagina. Ele é o sussurro em sua quietude. Ele é o fogo que queima em seus ossos quando você não fala palavras, mas carrega grande propósito. Não meça seu valor pelo número de pessoas que o entendem. Não meça sua força pelas multidões que você reúne. O que importa é a pureza do seu caminho. O que importa é a confiança entre sua alma e seu Criador. E se Deus colocou algo dentro de você, seja uma visão, uma promessa, um chamado ou uma dor, então Ele o guiará sobre como carregá-lo. Ele não dá sem um plano. Ele não coloca peso sem também fornecer força. Confie no processo, confie na poda, confie nas pausas e, acima de tudo, confie que Deus terminará o que começou em você. Em Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deixe seu silêncio ser um santuário. Deixe sua quietude ser um escudo. Deixe sua privacidade ser um lugar de poder. Pois nem toda batalha precisa ser anunciada, nem toda bênção precisa ser publicada, nem toda revelação precisa ser dita em voz alta. Algumas coisas são entre você e aquele que o formou, no escuro que soprou em seus pulmões antes que alguém soubesse seu nome. E o que Deus fala, nas sombras, brilhará na luz quando o tempo for certo. Até lá, caminhe humildemente,
Mova-se sabiamente e guarde seu espírito. Porque quando você entende essa verdade, quando ela cria raízes profundas dentro de você, ninguém pode abalá-lo. Pessoas virão e irão opiniões, subirão e cairão acusações, voarão dúvidas, se infiltrarão, mas você não será movido, porque sua confiança não está na aceitação deles, sua identidade não está na aprovação deles, sua direção não está no conselho deles. Sua verdade está ancorada em Deus sozinho. E nessa verdade, você está seguro. Quando você falar, que seja com propósito. Quando revelar, que seja com discernimento. Quando compartilhar, que seja com aqueles que carregam o temor de Deus em seus corações. Porque nem todo aquele que sorri é seguro, nem todo aquele que pergunta tem boas intenções. Alguns são atraídos pela sua luz não porque a amam, mas porque querem apagá-la. Alguns estão intrigados com seu silêncio, não porque o respeitam, mas porque querem desvendá-lo. Mas deixe-os se perguntarem, deixe-os esperarem. Você não deve a ninguém os tesouros mais profundos da sua alma, a menos que Deus lhe instrua a liberá-los. O poder da contenção é a marca de uma pessoa que caminha intimamente com Deus. A disciplina de permanecer em silêncio quando cada emoção o instiga a falar isso é maturidade espiritual. A sabedoria de proteger sua paz, mesmo quando outros o provocam, isso é força divina. E a paciência de esperar que Deus revele sua história, em vez de correr à frente, isso é verdadeira confiança. Então, carregue seus sonhos com dignidade, carregue sua dor com graça, carregue sua jornada com reverência. Porque você está carregando algo santo, algo eterno, algo que não foi gerado pelo homem, mas por Deus. E o mundo pode nunca entender isso. Tudo bem, eles não precisam. Não é para eles, é para Ele. Há algumas coisas que você nunca deve compartilhar, não porque está escondendo, mas porque está honrando, não porque está com medo, mas porque está ciente do seu valor. E ao honrar o que é sagrado, você mesmo se torna sagrado. Você se torna um vaso de discrição divina, um guardião de mistérios celestiais, um guerreiro no silêncio, uma tempestade na quietude, um fogo que queima, não com barulho, mas com propósito. Deixe este ser o grito do seu espírito. Deus, ajude-me a guardar o que você deu. Ajude-me a proteger o que você plantou. Ajude-me a caminhar em força silenciosa e falar apenas quando você diz para falar. E se essa for sua oração, então, observe o que Deus fará. Ele confiará em você com mais. Ele lhe entregará coisas mais profundas. E ele lhe revelará tesouros não encontrados em multidões, mas apenas em comunhão. Não encontrados em plataformas, mas em oração. Não encontrados em exposição, mas em intimidade com o Todo-Poderoso. Então, mova-se agora discretamente, ousadamente e sabiamente. Proteja seu destino, proteja sua alma, proteja os segredos divinos que nunca foram destinados a serem expostos. E ao fazer isso, saiba disso, os olhos de Deus estão sobre você. Ele está vigiando cada passo, guiando cada palavra, guardando cada sonho. E no seu silêncio, Ele está falando. Então, agora, eu pergunto o que você está carregando, que deveria ter permanecido entre você e Deus. Que coisas sagradas você entregou
aqueles que não foram destinados a segurá-las. Que partes da sua alma você espalhou em ouvidos que nunca poderiam entender seu chamado? É hora de se reunir. É hora de retornar ao lugar secreto. É hora de deixar o barulho do mundo se tornar fraco, para que a voz de Deus possa crescer alta novamente em seu espírito. Deus não está pedindo sua performance. Ele está pedindo seu coração. Ele não está impressionado com o que você revela aos outros. Ele é movido pelo que você entrega em silêncio. Esta é a hora de examinar sua vida com clareza santa. Olhe para o que você tem dado livremente demais, sua energia, seus pensamentos, seus sonhos, sua paz. Pare de correr para poços vazios em busca de entendimento e conforto. As pessoas podem simpatizar, mas apenas Deus santifica. As pessoas podem aplaudir, mas apenas Deus aponta. As pessoas podem ouvir, mas apenas Deus lidera. Então, afaste-se da multidão. Afaste-se da pressão para ser visto e retorne àquele que vê tudo, que sabe tudo, que segura tudo. Que este seja seu ponto de virada. Que este seja o dia em que você para de compartilhar sua alma em lugares que não merecem seu espírito. Que este seja o momento em que você faz um pacto com sua língua, que ela falará apenas quando guiada por propósito, não por emoção. Que ela revelará apenas o que honra a Deus, não o que agrada às pessoas. Que ela carregará a verdade como fogo puro, contido poderoso. E, acima de tudo, deixe seu silêncio se tornar sua força, seu santuário, seu escudo. Não busque validação, busque alinhamento. Não busque atenção, busque unção. Não busque reconhecimento, busque reverência. Porque quando Deus é aquele que o vê, nenhum reconhecimento humano pode se comparar. Quando Deus é aquele que o eleva, nenhum elogio terreno pode sustentá-lo. E quando Deus é aquele que o defende, nenhuma arma formada contra você jamais prosperará. Em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Você não está aqui para ser explicado. Você está aqui para ser fiel. Então, viva com um coração guardado, não endurecido. Fale com intenção, não com impulso. Ame com sabedoria, não com desespero. E, acima de tudo, caminhe com Deus, não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é quieto, especialmente quando é solitário, especialmente quando você se sente invisível. Porque nesses momentos, você não está sendo ignorado, você está sendo preparado. Deixe o mundo se perguntar o que você está fazendo. Deixe-os adivinhar, assumir, especular. Você não deve a eles seu processo. Você não deve a eles sua dor. Você não deve a eles seus planos. O que você deve é sua obediência a Deus. O que você deve é sua alma em suas mãos. O que você deve é sua confiança, mesmo quando o caminho não faz sentido e o silêncio parece insuportável. Porque quando Deus é aquele que o guia, você nunca está verdadeiramente sozinho, nunca está verdadeiramente perdido, nunca está verdadeiramente sem voz. Então, levante-se hoje silenciosamente, firmemente, propositalmente, com os olhos fixos em Deus,
com um coração cheio de reverência e com um espírito que sabe que o que está escondido na fé, um dia, será revelado em poder. E quando esse dia chegar, o mundo não aplaudirá uma voz alta. Eles ficarão maravilhados com uma vida que caminhou humildemente, guardou o que era sagrado e honrou o sussurro de Deus mais do que o barulho dos homens. Caminhe agora com silêncio ousado e deixe sua vida falar o que seus lábios não precisam mais dizer. Deixe sua quietude trovejar com fé. Deixe sua obediência ecoar pela eternidade e deixe sua confiança em Deus ser seu testemunho mais alto. Em 1 Pedro 3, versículo 4. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A mensagem poderosa sobre o silêncio sagrado, inspirada nas palavras de Billy Graham, ressoa profundamente em meu coração, especialmente em um mundo onde o barulho constante e a busca por validação dominam nossas vidas. Vivemos em uma cultura brasileira vibrante, cheia de paixão, música e conexões humanas calorosas, mas também somos bombardeados por vozes externas, redes sociais, opiniões alheias, pressões para sermos vistos e ouvidos. A advertência de não compartilhar 5 coisas específicas, nossa dor mais profunda, nosso próximo passo, os segredos dos outros, nossas boas ações e nossas fraquezas pessoais, é um convite à introspecção e à sabedoria espiritual que ressoa com valores profundamente enraizados na fé cristã, tão presente na vida de muitos brasileiros. Essa mensagem não apenas me tocou, mas também me desafiou a repensar como administro o que Deus coloca em meu coração e como aplico esses ensinamentos no dia a dia. Primeiramente, a ideia de guardar minha dor mais profunda me fez refletir sobre a vulnerabilidade. No Brasil, somos um povo que valoriza compartilhar histórias e emoções, muitas vezes em rodas de amigos ou em encontros familiares cheios de calor humano. No entanto, a mensagem me ensinou que nem todo espaço é seguro para expor nossas feridas. Quantas vezes confiei em alguém que parecia próximo apenas para ver minha dor usada contra mim? A Bíblia, em Salmos 34, 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso me lembra que Deus é o único que verdadeiramente entende e cura nossas dores. Aplicando isso à minha vida, decidi buscar a Deus em oração antes de abrir meu coração, reservando minhas lutas mais íntimas para Ele e compartilhando apenas com aqueles que Ele guiar como confiáveis. Isso me protege de traições e preserva a santidade da minha jornada de cura. O segundo ponto sobre não revelar meu próximo passo é especialmente relevante em uma cultura onde celebramos conquistas com entusiasmo. No Brasil, gostamos de compartilhar planos, seja um novo emprego, um projeto ou um sonho. Mas a mensagem me alertou que anunciar cedo demais pode convidar inveja ou oposição. Habacuque 3 nos ensina porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa verdade me inspirou a proteger meus projetos em silêncio
trabalhando com dedicação e deixando os resultados falarem por si. Na prática, isso significa planejar com cuidado, orar por direção e confiar no tempo de Deus, evitando a tentação de buscar validação imediata. Guardar os segredos dos outros. O terceiro ponto ressoa com o valor brasileiro da lealdade nas amizades e na família. Somos um povo que preza a confiança, mas às vezes a fofoca pode ser tentadora, especialmente em conversas casuais. Provérbios 11:13 nos adverte: o que anda mexericando revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Isso me desafia a ser um porto seguro para aqueles que confiam em mim, honrando suas vulnerabilidades. Na minha vida, isso se traduz em ouvir com empatia e nunca usar as confidências alheias para ganhar vantagem ou entreter. Ser confiável é um testemunho de caráter cristão que fortalece minhas relações e me alinha com o coração de Deus. O quarto ensinamento sobre não exibir boas ações toca em um aspecto da cultura brasileira onde a generosidade é celebrada, mas às vezes pode ser motivada pelo desejo de reconhecimento. Mateus 6:3-4 nos guia: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso me levou a refletir sobre minhas intenções ao ajudar os outros. Agora, busco praticar a bondade em segredo, seja ajudando um vizinho ou apoiando uma causa, sem esperar aplausos. Isso purifica meu coração e me conecta mais profundamente com o propósito divino de servir. Por fim, proteger minhas fraquezas pessoais é um chamado à humildade. Em um país onde a resiliência é admirada, admitir fraquezas pode ser difícil, mas compartilhá-las com as pessoas erradas pode ser perigoso. Salmos 55:22 me conforta. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Decidi levar minhas lutas a Deus em oração, confiando que Ele me fortalecerá e enviará as pessoas certas para me apoiar no momento certo. Isso me ensina a viver com autenticidade, mas com discernimento, escolhendo cuidadosamente com quem compartilhar minha vulnerabilidade. Esses 5 princípios me ensinaram que o silêncio é um escudo espiritual, uma forma de honrar o que Deus me confiou. Na cultura brasileira, onde a expressão é tão valorizada, o silêncio pode parecer contraintuitivo, mas é uma disciplina que traz paz e proteção. Aplico isso vivendo com mais intenção. Oro. Antes de falar, reflito. Antes de compartilhar, e confio no tempo de Deus para revelar o que deve ser mostrado. Essa mensagem me lembrou que minha relação com Deus é o fundamento da minha força. Isaías 30:15 diz: no sossego e na confiança estará a vossa força. Assim, escolho caminhar com reverência, guardando o que é sagrado e deixando Deus dirigir meus passos. A lição mais profunda que tirei é que o silêncio não é fraqueza, mas poder. É a confiança de que Deus vê o que ninguém mais vê e sua aprovação é suficiente. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, posso manter meu calor humano,
mas com sabedoria, protegendo meu coração e meu chamado. Isso me torna um vaso mais puro para a obra de Deus, alguém que não busca aplausos, mas a glória dele. Que eu possa viver com discrição divina, sabendo que o que guardo em silêncio hoje será revelado em poder no tempo de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade poderosa, comente amém ou compartilhe o que Deus falou com você hoje. Sua história pode inspirar alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder do silêncio sagrado. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Que Deus abençoe sua jornada.